Quer conhecer os sintomas de gravidez que aparecem antes do atraso menstrual? Fica aqui nesse vídeo que eu te conto já já. Meu nome é Samia Tolentino, eu estou aqui para te contar alguns sintomas que você pode sentir antes do seu atraso menstrual. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal para que você fique por dentro de todas as informações sobre a maternidade. Nós, o Tema de Mãe, lançamos um vídeo por semana. Toda quinta-feira tem vídeos novos. E eu também, se você quiser dar alguma sugestão de assunto, você pode deixar aqui nos comentários que vai ser ótimo fazer um vídeo com o seu assunto. Vale também lembrar, se você está aqui assistindo esse vídeo e não nos segue no Instagram, vai lá no @tema de mãe, porque lá a gente posta muito conteúdo de qualidade, além de mostrar um pouquinho dos nossos filhos, do nosso dia a dia, dar dicas muito importantes lá nos nossos stories, então não perca lá também, porque você vai se beneficiar muito. Então, para começar esse vídeo, eu quero explicar um pouquinho como que funciona a gravidez em si. Após o ato sexual, os espermatozoides podem ficar até 3 dias passeando ali pelas trompas e para encontrar um óvulo. Que o óvulo, ele fica dentro dessa trompa de falópio que está aí nessa imagem que você vai ver. Ele pode ficar aí até 24 horas para que o esperma encontre esse óvulo e causa a fecundação. E aí, quando surge a fecundação, esse óvulo pode demorar de 4 a 6 dias para ir andando até a parede do útero. E essa parede do útero chama-se endométrio. E é lá que vai acontecer a implantação desse óvulo fecundado. O óvulo fecundado chama blastocistos. Olha que bonitinho, gente. E é isso mesmo. Então, ele vai caminhando pelas trompas até chegar no seu útero. Chegando no útero, acontece a anidação. Se não acontece a anidação, se não tem a ovulação, o que acontece? Esse endométrio ele vai descamar todo e vai acontecer a menstruação. Mas se houver a fecundação, esse endométrio ele não vai descamar. E é por isso que você tem o atraso menstrual. Então vamos para os sintomas. O primeiro sintoma que você pode sentir é as cólicas. São cólicas leves, tá? Quando tem essa anidação, o óvulo ele vai se infiltrando, vai dançando lá na parede do endométrio e pode ocorrer essas cólicas levinhas, como se fosse o comecinho da menstruação. Por isso que muitas mulheres confundem, né, os sintomas de menstruação com os sintomas da gravidez. E aí, durante mais ou menos 2 dias que houve essa anidação, começa a produção do HCG. É bem pouquinho, por isso que os médicos não recomendam fazer o teste antes, porque como ele é bem baixinho, o HCG não é detectado nos testes ainda. Mas a produção de HCG pode aparecer e causar algumas sensações. Então, por isso que é muito importante você ficar atenta ao seu corpo. Você precisa conhecer o seu corpo. Também vai acontecer o aumento da progesterona, que é um hormônio. E com esse aumento, você pode ter dores de cabeça. Levinhas, mas pode acontecer essas dores de cabeça. Mas também pode ser que você não sinta. A gestação, a gravidez é muito pessoal, cada mamãe vai sentir de um jeito. Talvez você não sinta nada, talvez você sinta todos os sintomas que eu vou falar aqui agora, talvez você sinta só 1 ou 2, isso vai ser de cada mamãe. O terceiro sintoma é a dilatação dos vasos sanguíneos. E isso, se você tiver a pressão arterial um pouquinho mais baixa, pode te causar tonturas, aquela tontura leve quando você senta, quando você levanta, por isso você tem que ficar super atenta, mas é super comum as dores de cabeça, as tonturas que vão se agravar, vão aumentar a intensidade lá para a 5ª, 6ª semana de gestação, mas elas podem ser identificadas 1 semana antes do atraso menstrual, porque é aí que vai acontecer a anidação, a fecundação, e se você for esperta, tiver prestando bem atenção nos sinais do seu corpo, você pode descobrir essa gravidez antes. Pode, pelo menos, achar que está grávida antes do teste do positivo
realmente, não é mesmo? Um outro sintoma que pode ser visto por muitas mamães, pode ser sentido, é a prisão de ventre. Logo uma semana antes, com as mudanças do nosso corpo, com o aumento do nosso metabolismo e muita coisa acontecendo aqui dentro, a prisão de ventre pode acontecer. Por isso que é muito importante a ingestão de água, de fibras. E essa prisão de ventre, ela vai ser aumentada e você vai sentir essa prisão de ventre até o final da gestação. Agora, uma semana antes do seu atraso menstrual, ela vai ser uma prisão de ventre mais leve. Parece com a TPM, né? Um pouquinho na TPM, assim, a gente sente um pouquinho desses sintomas, né? De dor de cabeça, de tontura. E aí, por isso que é bastante confundido, né? A mamãe, a mulher, na verdade, ela ainda não sabe se é mãe, ela acha que ela tá querendo menstruar, que a menstruação vai chegar, mas aí o corpo engana muito. Por isso que eu falo que cada pessoa sente de um jeito. Talvez você vai sentir só a prisão de ventre, talvez a sua amiga vai sentir todos os sintomas, ou talvez não vai sentir sintoma nenhum. Não existe regra. Um outro sintoma que é bastante comum entre as mulheres é o sangramento ocorrido pela nidação. O que é a nidação? Samia, você está falando tanto de nidação? Eu falei no início do vídeo, talvez você não tenha prestado atenção. A nidação é quando o óvulo fecundado se estabelece na parede do seu útero, que é o endométrio. E aí ele vai se implantando, vai nadando lá dentro. E o que acontece? Como o endométrio ele é cheio de vasos sanguíneos, na hora dessa nidação, na hora que o óvulo fecundado está entrando lá no endométrio, pode acontecer de alguns vasos se romperem. E então acontece um sangramento vaginal, parecido, a maioria das vezes, muito parecido com a borra de café. Nem sempre acontece como é a borra de café. Existem mulheres que têm um sangramento mais vivo, um pouquinho, algumas com um líquido mais branco, com alguns vasinhos sanguíneos, assim, um líquido transparente, na verdade. Vai depender do vaso sanguíneos que estourar na hora da nidação. Vale lembrar, 30% das mulheres terão o sangramento na nidação. Então, não é 100% certo que você terá esse sangramento. Muitas mulheres esperam o sangramento para certificar se agora estou grávida. Então, isso não é verdade. Apenas 30% dessas mulheres que vão ter esse sangramento aí, você pode ser uma delas. Um outro sintoma muito comum é aquela preguicinha que dá, aquela vontade de ficar quietinha. Por que acontece isso, gente? É uma transição de hormônios, é o nosso corpo respondendo a tantas informações, tantas mudanças, mesmo nessa primeira semana, que a gente começa a ficar com um pouco de sono, um pouco de preguiça, mas é bem menos do que na quinta, sexta, sétima semana de gestação. Por isso que é importante que você fique atenta a esses sintomas, porque são sintomas parecidos, são todos sintomas iguais a quando você já sabe que está grávida, porém, numa intensidade menor. São suaves e discretos esses sintomas. Muito comum também a mamãe sentir sensibilidade nos seios, principalmente no bico do seio. O bico fica um pouco dolorido, fica às vezes pegando fogo, como se fosse uma chama. E aí a mamãe acha que está na TPM e não é TPM, é a gravidez, é a nidação acontecendo, é a fecundação acontecendo. O outro sintoma importantíssimo que devemos falar aqui é a alteração de humor. A mamãe fica mesmo parecendo que está naquela TPM brava, fica nervosa, fica chorosa, fica irritada e nada mais é do que essa confusão de hormônio dentro do corpo. O nosso corpo fica muito sensível, muito instável e a mamãe começa a sentir esses sintomas de irritabilidade também. Pode acontecer de aparecer enjoos, que é menos provável nesse inicinho, mas acontece bastante e muitas pessoas dizem, não está comprovado, mas alguns médicos acham que é por conta do aumento do HCG na corrente sanguínea.
E esses enjoos, eles vão perdurar, vão continuar até as 12 semanas, durante o primeiro trimestre todo de gestação, para algumas mulheres, para algumas não. Mas nas 12 semanas, quando a placenta já está no seu lugar, já está empoderada lá, o nível de HCG vai diminuindo e a maioria das mulheres já veem esses enjoos passando. Algumas ainda sentem um pouco mais, mas para a maioria, esse enjoo vai passar e o segundo trimestre vai brilhar e vai ser muito mais gostoso, porque você não vai estar sentindo nenhum mais desses sintomas. Os desejos também por alimentos diferentes, por alimentos, podem acontecer antes do atraso menstrual, você sabia? A gente tem uns desejos diferentes, talvez uma vontade de chupar um picolé naquele dia frio, ou de comer uma polenta, algo muito quente naquele calor, uma feijoada. Muitas pessoas falam que é por falta de alguma vitamina, algum mineral, e aí a mamãe já sente essa necessidade. Mas os desejos, eles vão aumentar depois. Por isso que eu falo aqui que esses sintomas, por isso que eu falo aqui que esses sintomas que eu disse para vocês, eles são bem sutis, são bem leves, e você precisa estar conectada com você mesmo, conhecer o seu corpo para você identificar. A maioria das mamães que estão tentando a gravidez, né, estão tentando engravidar, elas conseguem ter essa sensibilidade maior de sentir esses sintomas, né, de perceber, porque como elas já estão esperando essa gravidez, elas ficam mais atentas. Para quem não está tentando, está engravidando aí sem querer, provavelmente esses sintomas vão passar despercebidos, vai achar que é uma dor de cabeçazinha mesmo porque não bebeu água, ou porque dormiu mal, ou então nem vai sentir nada. Como também você que está tentando engravidar, pode ser que você não sinta nada. Nem agora e nem depois que descobrir a gravidez e nem depois nos três primeiros trimestres. Talvez tenha mamãe que passam aí a gestação inteira sem sentir nada. Isso é uma maravilha e muito difícil de acontecer. E não adianta fazer o teste do HCG muito antes do atraso menstrual, porque como o HCG ele é bem baixo, pode ser que não saia no seu teste. Algumas pessoas recomendam, alguns médicos recomendam fazer até 2 dias antes do atraso menstrual, que pode ser que o HCG esteja um pouco mais elevado, mas é melhor você fazer o teste quantitativo do que o qualitativo. O teste quantitativo de HCG, ele é mais eficaz. Mas eu sempre aconselho a mamãe a esperar o atraso menstrual para fazer o teste, para ter mais certeza. Por quê, mamãe? Porque talvez pode acontecer uma ovulação tardia. Talvez você ovula lá no dia 10 ao dia 14, e aí você vai protelar, talvez a sua ovulação tardia pode ter acontecido 1 dia e meio, 2 dias depois. E aí você vai ficar contando os dias, talvez não vai dar certo. Então, o melhor que você tem a fazer é aguardar mesmo o atraso menstrual e depois você faz o seu teste. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a identificar aí a sua possível gravidez. E dê um like se você gostou desse assunto e deixe mais assuntos aqui embaixo nos comentários para que a gente faça novos vídeos para vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois se inscrevendo você vai ter acesso a todos os vídeos que nós vamos fazer aqui para você.